Olá, minha gente, muito bom dia, prazer novamente estar aqui com vocês em mais uma live aqui no canal do Instagram da Éticos Consultoria Política. Essa aula, digamos assim, essa live sobre a questão da comunicação, o medo de perder, né? Perder o medo de falar em público, também vai estar no nosso canal do YouTube brevemente. Então, aos poucos a gente vai explicando, detalhando aqui o quão importante é o equilíbrio, né? Quais são os pontos principais, entre eles o equilíbrio, como se mantém isso para ter uma boa desenvoltura na sua comunicação, para que ela seja mais assertiva durante a sua apresentação, seja no ambiente fechado ou um ambiente público, seja em campanhas eleitorais, seja em congressos, quer dizer, muito depende da sua postura, muito depende do seu equilíbrio, e é isso que vamos tratar. Então são 5 passos para você perder o medo de falar em público, né? Todos os especialistas ao redor do mundo, em especial uma pesquisa que foi feita recentemente na Inglaterra, o jornal britânico, né, Sunday Times, mostrou, né, que mais de 3 mil pessoas entrevistadas, 41% elegeram o medo de falar em público como algo principal, né? Então, outros medos foram tocados lá. 41% tem medo de falar em público. 22% tem medo da questão financeira. E por aí vai. Outros têm medo da doença, 19%. Outros, mais de 19%, têm medo de morrer. Então você veja a quantidade de medos, né, que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Então não é fácil, não. Agora, a boa notícia é que você tem como corrigir isso. Você tem como ajustar essa questão. Tem curso de oratória, de retórica política, que você consegue, então, um aprofundamento muito profissional, que é outro nível, que é bom você, primeiramente, conhecer este aqui. Então, você que vai chegando aos poucos, você vai querer assistir essa aula noutra oportunidade, fique à vontade para estar compartilhando com as pessoas. De repente você tem um parente no Amapá, no Acre, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Não importa, o importante é que você possa estar compartilhando esse conhecimento para outras pessoas também, porque muitas pessoas sofrem com esse problema de falar em público, seja em sala de aula, numa apresentação, no TCC ali, apresentar ali, olha, tudo é muito difícil. Vamos lá então. As dicas são, a primeira que a gente aponta aqui é a extroversão, né? Que não é uma garantia que você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa que se comunica com as pessoas ali, no recinto de trabalho, na família. Então aquela pessoa que sempre provoca risos, não é isso? Tem pessoas que provocam ali, conta determinadas situações, conta uma história, um caos, uma piada, e aquela pessoa, aparentemente, ela está numa situação muito cômoda, né? Que ela não tem medo de falar em público, não é bem assim? Então, a gente tem essa pessoa como uma pessoa que tem uma certa facilidade de comunicação, que não é bem assim. Então, isso não é garantia nenhuma, e quando ela está no recinto, a extroversão, que não é garantia de uma boa retórica, e não é garantia de que ela não tenha medo de falar em público, quando essa pessoa extrovertida, né, que você tem na sua família, tem no grupo de amigos, ela se depara com um ambiente fora do normal, isto é, de um ambiente de sala de aula, de um ambiente familiar, de um ambiente de um grupo de trabalho, quando ela sai desse grupo e parte para uma apresentação maior em público, de maior visibilidade, chega aí essa questão dela ter essas barreiras, de ter essa fluência na comunicação dela. Então, isso é uma situação que o cérebro, ele atinge normalmente, né? Ele percebe normalmente. Há um choque, né? Há um choque que acontece naquele momento em que a pessoa sai do mundo fechado dela e vai para o mundo real, que ali tem 4, 5, 8, 10, 12 mil pessoas naquele congresso, e você tem que fazer algo. Então, não é garantia a pessoa ser extrovertida, não é garantia nenhuma que vai ter uma boa comunicação. E se não é garantia, o que é garantia? Então nós vamos para frente mais um pouquinho, né? De sair desse ponto da intimidade, né? De falar com pessoas íntimas e ter essa boa comunicação. Quando chega em público, ela praticamente trava, né? O cérebro dá uma travada, dá uma fechada. Então a coisa fica tensa, complica, né? O dom não existe, que é o segundo ponto. O dom não existe, né? Nós temos diversas pessoas, né,
que você vê na televisão as pessoas falando de uma maneira que você, puxa, como ele fala bem, puxa, como ela se expressa bem, né? Como ela se posiciona bem, né? Que tem um conjunto, né? A oratória, ela tem um conjunto. Eu estou falando aqui de dicas, são 5 dicas importantes para você perder o medo. Então, falei a primeira, que é exatamente a questão da pessoa extrovida, né? Da extroversão, né? Que não é nada de garantia. Então, isso aí é uma coisa que você já tem que colocar no seu radar. Porque a pessoa comunicativa fechada ali no meio da família brincalhona não significa que lá fora ele vai ter essa mesma desenvoltura, que carece de mais coisas. Então, o dom não existe. Então você vê num programa de televisão a pessoa tendo uma certa postura ali, que faz parte da oratória, que você entende como é a oratória, a retórica, aquela coisa toda, e você se comporta de uma maneira, olha, impecável, digamos assim. Então, o que acontece? Então você começa a enxergar aquela pessoa como um ponto de referência, né? E que na verdade essa pessoa não nasceu com dom. Não existe dom, você não nasce com dom, você vai aprender técnicas que você vai desenvolver para que você tenha essa habilidade de ter essa fluência de se comunicar em público, né? Ser uma pessoa que tem uma certa segurança. Então tudo isso são técnicas. Apontado aqui, né, que a questão de se comunicar, a retórica, ela é construída. Como você vai falar do seu produto, que é um médico, vai falar, ele, além de tudo, ele tem um conhecimento. Então, ele quando tem uma retórica bem construída, embasada em conhecimentos, ele torna-se mais... Ele tem uma certa eficácia, ele tem um poder de persuasão muito grande, é isso? Você veja aqueles profissionais de vendas, né? Que vendem produtos no intervalo dentro dos programas, sejam eles de internet ou sejam televisivos, aqueles caras que aparecem lá, aquelas mulheres que aparecem vendendo aqueles medicamentos, aquelas coisas lá. E são pessoas que são técnicas, pessoas que aprenderam a olhar para a câmera, pessoas que aprenderam com as técnicas usadas essa questão. Isso significa treino. Há um treinamento para que haja isso, né? Essa questão surgiu na Grécia Antiga, essa questão da persuasão, de você ter essa retórica. Na época, que inclusive a gente pode remontar a questão da antiguidade, não somente da Grécia, onde nasceu essa questão da oratória, época de Platão, de Sócrates, desses grandes filósofos, que eles se expressavam muito bem. Agora, se expressavam com conhecimento. Então, o que acontece? É algo que você pode até achar, pô, esse cara é muito bom, essa mulher é muito legal, como ele tem uma desenvoltura, tudo isso é técnica. Então, não tem esse negócio, ele nasceu com dom, eu não vou aprender. Vai sim, você pode, vai e deve aprender. Isso faz um fator diferencial na sua vida que você nem imagina. Ter conhecimentos reais e necessários do que você está falando e como você está falando. Isso é muito importante. Então, chega a esse ponto que com aulas, exercícios, você consegue ter essa capacidade, com uma professora ou um professor de fonoaudiologia, você consegue ter isso. E os cursos que tem de oratória, você consegue ter essa desenvoltura sim. Você vai aperfeiçoar, você vai ter uma apresentação melhor, na fala, segurança. Essa questão do dom, isso aí é mito, ninguém nasce com isso, né? A questão da comunicação da oratória é a questão da constância, do ritmo que você tem que ter, a tonalidade da voz, né? O nível da sua voz, né? A expressão, as vestimentas, tudo são fatores determinantes para a construção. Postura, então, olha, são fatores que realmente fazem a diferença. Outro ponto, que é o terceiro ponto que eu coloco aqui, como perder o medo de falar em público, são 5 pontuações, que é autodepreciação. O que é autodepreciação? É você que, por muitas vezes, está numa situação ali, no momento atemporal, digamos, você foi fazer uma palestra, ou você foi ministrar, né, um congresso e você não estava naquele momento legal, ou você foi se apresentar no rádio, você foi dar uma entrevista no rádio, ou você foi apresentar algo dentro de uma sala de aula e você chegou lá e você, por uma questão exterior, você a introduziu no seu cérebro e você começou a errar, a falhar na comunicação, e você começou a se imaginar ali, e você valorizou esse momento negativo que chegou ao ponto de você autodepreciar-se, digamos assim.
Então, você perde o equilíbrio quando você foca a sua mente naquele nervosismo, naquela preocupação, naquele problema externo, seja saúde de família, seja questão financeira que você esteja passando, seja uma questão pessoal. Olha, tudo isso faz com que você perca, né, essa questão do ritmo em que você se encontra, né, do ritmo da sua comunicação, da sua fala. E isso é algo que não vai deixar você muito bem à vontade. Então, não deixe que a autodepreciação, por uma falha, por um problema, né, social, familiar, tire você desse foco que é aquele momento. Tem que ter a concentração naquele momento e não deixar que coisas externas cheguem até você, né? Coisas negativas, né, que chegam até você. Isso é muito importante, você ver essa questão da autodepreciação. Tira tudo negativo, limpa, faz uma limpeza na mente e chega a esse ponto. A neutralidade também é um fator muito importante, gente, que eu coloco aqui, né, que muitas pessoas, né, estão cada dia nas palestras, né, o que é que elas fazem nas palestras, né? Neutralidade é você falar com conhecimento, que é muito importante. Elas colocam material de apoio, já prestou atenção, né? Então coloca lá aquele um slidezinho lá no Data Show e a pessoa vai por ali, vai dando um toque de caixa no ritmo, no conteúdo dele. E por muitas vezes fica muito engessado, né, o seu comportamento, a sua postura, porque ele está ancorado, ele está usando uma muleta para não perder a questão da sua comunicação ali naquele momento, naquele auditório, para aquele grupo de empresários, para os seus correligionários, caso você seja político. Então a neutralidade é algo muito importante, não é isso? E todo mundo, quando você usa a neutralidade e você não tem algo de apoio lá, naquele momento, quando você fala com neutralidade, 5 pontos, você pode até usar as mãos. Uma dica muito importante que eu dou, no lugar de você estar exatamente ali com aquela muleta de apoio ali, com aquele data show, aquele autor, que é importante, mas sem aquilo ali as pessoas estão percebendo que você só está falando porque tem aquilo ali. Então ali tem vários tópicos e você está engessado, você está preso naquele data show. Se tirar o data show, a sua criatividade, a sua neutralidade na comunicação está comprometida. Uma dica que eu dou e é muito importante, e eu às vezes faço também, não tem nada demais, eu coloco uns tópicos aqui, escrevo aqui nas mãos aqui, e quando estou falando, está aqui nas mãos aqui, 5 tópicos. Então eu sei o primeiro tópico ali e ninguém percebe que tem algo escrito nas minhas mãos, né? Então tudo isso faz com que você possa usufruir da melhor maneira, prender a pessoa que está ouvindo você, o interlocutor, está em contato, ter uma empatia com aquela pessoa. Então é muito importante isso, a neutralidade. Olha, isso não vai deixar você nervoso, porque quando você está preso a algo, e se der um problema naquele momento no data show, e você está hospedado exatamente naquele data show, e cadê a sua desenvoltura, cadê a sua criatividade, cadê aquela neutralidade de você falar, se você só falava engessado ali, né? Com muletas. Então isso, a naturalidade, a neutralidade é muito importante, né? Porque isso deixa você uma pessoa não latente ao nervosismo. O nervosismo, ele sai de perto de você porque você está com domínio. Você está falando naturalmente. E o último, ligado à neutralidade, à naturalidade, né, do diálogo, né, de falar em público, está ligada à preparação. Preparação é primordial. Você tem que ter conhecimentos profundos com dados, inclusive até faço aqui uma pontuação. Dados têm que ser importantíssimos numa questão de uma palestra, quando você vai falar em público. Você tem que ter dados. Dados prendem a atenção. Veja que eu abri lá na frente, lá falando, quantas pessoas têm medo de falar em público, quantas pessoas têm medo de morrer, quantas pessoas têm medo de ficar endividadas, né? Então,
Esses dados prendem as pessoas. Você vai falando e essa quantidade, pois é. Vamos só reprisar novamente aqui. As pessoas, né, que têm medo de falar em público, 41, isso foi uma pesquisa lá no Reino Unido, né? O jornal Sunday Times fez uma pesquisa com 3.000 pessoas recentemente, e 41% dessas pessoas elegeram a causa do medo, né? Do medo de falar em público, o problema que ele tem financeiro. Então, o medo natural que a gente tem, que a gente sempre teve medo, tem um histórico aí que a gente fala a respeito do medo, tem essa questão financeira, tem a questão de doença, tem a questão da morte. Então, as pessoas têm medo de muita coisa. Então, isso é muito importante você também apresentar dados na sua evolução. Então, a preparação, gente, a preparação é um conjunto de conhecimentos que você tem que ter. Você tem que estar pronto e preparado para aquele momento em que você vai se entregar ali, naquele auditório, naquele momento público, né? E tudo que você falar tem que estar conectado, uma coisa à outra, tem que estar interligada. Então, quanto mais conhecimento você tiver com livros, com pesquisas, seja no canal do YouTube, quanto mais você tiver informações a respeito daquilo que você vai falar, daquilo que você estiver falando, quanto mais conhecimento, melhor as pessoas vão perceber a sua potencialidade. Então, isso vai trazer, né, as pessoas para perto de você. Puxa, ele tem uma abordagem muito legal, ele faz analogias, né, ele consegue falar da temática dele e ainda falou sobre o futebol, falou sobre a questão climática, ele uniu uma coisa com a outra. Então, o conhecimento é super necessário. Não vá para uma palestra, não vá se apresentar em público se você não tem todo o conhecimento de tudo aquilo que você vai falar. Então, faça isso quantas vezes você quiser. Tem que ter esse conhecimento. Isso, quando você tem esse conhecimento, essa tecnicidade do conhecimento, isso lhe permite algo muito bacana, muito legal, que é o improviso. Coisa que eu amo, o improviso. Então, conhece e você já fala de uma maneira com uma fluência tão legal que você tem a capacidade de improvisar, você tem a capacidade de criar algo que esteja ligado a outro assunto e que as pessoas vão sentir, vão perceber que, pô, ele até ligou isso, né? Ligou a temática dele, a profundidade, a família, a questão climática, a questão do futebol. Você está entendendo? Então, é conhecimento, muito conhecimento, tudo, daquilo que você vai falar. Se você é político, por exemplo, você tem por obrigação de conhecer toda a questão extensiva, a extensão, o território e o mapa, né, do seu município. Você tem que conhecer as etnias que ali residem naquele município. Você tem que conhecer o eleitorado, conhecer, que eu digo, dados do eleitorado, dados de cada bairro, de cada localidade, de cada região. Você tem que ter esse conhecimento, essa cientificidade, para usar a tecnicidade na oratória, na retórica. E isso vai prender todo mundo. Você falar que no ano de 2002 foi feita a ponte no Riacho tal, aquela ponte foi na gestão do prefeito tal, e ele entregou isso, e até hoje ali beneficia tantas comunidades, Barreiro Novo, tal, e as pessoas vão entender aquilo ali. Ele conhece, né? Essa adutora que foi feita aqui, ela atinge mais de 3.000 famílias, beneficia mais de 3.000 famílias, que pega do caldeirão tal, não sei o que, vai para onde, você está entendendo? E você consegue, e você sabe qual é o principal alimento da humanidade, é a água. A água, você não consegue passar, você consegue até ficar sem alimentação, o alimento normal, convencional, mas a água você não consegue passar por muito tempo. Então, olha, você consegue falar e puxa para o lado da fome, que a água é a planta e que vai amenizar a fome, que ninguém vai morrer de inanição e por aí vai. Então, veja a tecnicidade, tudo através de conhecimento. Então, gente, se prepare, conheça, conhecimento é tudo. Se prepara, se aprofunda, estuda aquele conteúdo que você vai falar em público, tenha o conhecimento dobrado e redobrado nas suas mãos. Conhecimento transforma as pessoas.
Então, só recapitulando aqui o que nós já falamos aqui, os 5 pontos, que é a extroversão não é garantia. A pessoa extrovertida não é garantia de que ela vai se comunicar bem em público, ela está num ambiente fechado, num ambiente dominado, num ambiente compactado. Quando chega num ambiente aberto, ela não vai ter aquele mesmo equilíbrio, ela vai ter, né, um poder de perda muito grande, né? O dom não existe, é capaz de se preparar, de lapidar essas pessoas que querem se profissionalizar. Por sinal, eu tenho um curso de oratória política que fala sobre isso, né? Então, não se preocupe, todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem o dom de falar bem. Requer que haja comprometimento, requer que haja a procura de especializações, as pessoas, né, um consultor político competente para orientá-lo, para fazer essa entrega, para dizer que ele tem problemas na fala, que o problema de gesto, de comportamento dele, de vestimentas, da voz dele, carece de ser trabalhada. Então é isso, não tem dom, não existe dom na questão da oratória, para falar em público. A autodepreciação também é algo terrível que você vai. Uma falha sua, um problema seu, ou alguém que está na plateia, que você tem algum incômodo, que você teve um atrito, que você não gosta, de repente tira você do sério e você começa a auto-se-depreciar ali, e ali vai te prejudicando, tirando você do equilíbrio, ou você preocupado com contas, ou você preocupado com questão familiar, problemas externos. Ou uma falha que você teve numa apresentação passada, fez com que você ficasse nesse momento depreciativo, e aí você não consegue ter uma desenvoltura eficiente. Então, a autodepreciação, você tem que ter muito cuidado. Isso é uma coisa a estudar. Já falamos sobre isso, né? Se apegar a coisas negativas, coisas externas negativas, olha, isso é autodepreciação. Isso não é legal. A naturalidade ou neutralidade, como eu já falei para você, quando você não está hospedado em um data show, que eu recomendo que você coloque os 5 pontos, ou 6 aqui na mão, escreva, e você olha discretamente ali e você está falando. Quando você está hospedado em data show, quem usa mais um pouquinho da inteligência vai perceber que aquele data show nada mais é do que muletas. Isso, muletas. Que você está ancorado naquela muleta e você não tem capacidade de fazê-lo ou fazê-la, a apresentação, sem aquele suporte. Então é importante que você tenha na sua consciência que quanto mais natural, quanto mais de maneira, essa neutralidade, essa fluência de conversar, você está lendo, que você tenha essa capacidade, você vai, né? Você vai passar para todo mundo que você não tem nenhuma ameaça ali, não tem o menor problema de falar em público. Você fala com neutralidade. Como falei, coloca os 5 pontos ali daquilo lá, esquece data show, esquece essa coisa aí, esquece livros. Eu estou aqui na frente do computador para lembrar os tópicos. E algumas pessoas que conversam comigo diariamente aqui no WhatsApp, alunos. Mas é importantíssimo, eu sou fã de improviso, eu gosto do improviso, eu amo o improviso. Então, use muita neutralidade, procure, né, usar materiais. Quando você não usa a neutralidade, a normalidade, a naturalidade, passa de que você é uma pessoa totalmente, uma pessoa robótica, uma pessoa que está ali conduzida, né, a situações que as pessoas vão perceber. Não, tem alguma coisa errada, está engessada a comunicação dessa pessoa. Então, falar de maneira aberta, andar no palco, a postura de andar, tudo isso conta. E que num breve curso que farei de oratória política, que vamos abrir esse curso brevemente, a gente vai ensinar isso em detalhes. Né? Por que você anda ali no palco ali? Né? Quais são as paradas estratégicas ali, naquele palco? E aí? As paradas físicas, o corpo para. E a pausa na voz, a importância do grau na pausa da voz. Né? Aquela advertência que você para e chama a atenção de todo mundo. Então, gente, isso é uma coisa fantástica. E isso só é capaz quando você, vamos para o 5º ponto, se prepara. Quando você tem conhecimento,
Fica tudo mais fácil. Conhecimento naquilo que você gosta, naquilo que você vive disso aí. Se você vive da política, como eu já falei anteriormente, busque informações minuciosas a respeito do teu município, de tua localidade. Busque informações preciosas a respeito da tua facção religiosa, né? Quantos anos tem a igreja em que você pertence, né? Quem foi o primeiro padre, quem foi o primeiro pastor que veio ministrar o culto ali, tá entendendo? Fala de nome de pessoas, fala de dados, fala das festividades, né? Da sua facção religiosa. Então, quando você fala isso, você tem um conhecimento, você se aprofundou, você pesquisou, você usou da cientificidade, com dados, e quando se tem dados nas mãos, a apresentação fica legal, você está bem, você se apresenta melhor, você consegue improvisar, você consegue fazer um resumo legal, você consegue, as pessoas vão ficar bem relaxadas. Veja aqui nas apresentações aí, nas mídias sociais, os padres, os pastores, os pregadores e tantos outros comunicadores, né? Eu vejo aí que tem cara que faz uma apresentação ali de camisa gola polo, como estou aqui, camisa simples, sem blazer, sem nada, tá entendendo? Camisa gola careca. Mas o que vai chamar não são as vestimentas dele, o que vai chamar a atenção é o conteúdo que ele fala. Por muitas vezes eu peço aos meus alunos que fechem os olhos, fiquem ouvindo apenas a pessoa. Feche os olhos, fiquem ouvindo a pessoa. São as palavras deles que vão contribuir, é o conteúdo dele que vai contribuir. De repente o cara faz uma live sem camisa. Ele está no ambiente dele ali e você não vai dar nada por ele. De repente o conteúdo dele é legal, ele faz com a camisa regata, mas o conteúdo dele é legal, é o teu nicho, é aquilo, procura ouvir esse cara. Não, mas ele é muito novo, eu tenho 64 anos, já estou em 5 mandatos, 4 mandatos. Não importa, você aprende todo dia, você é um eterno aprendiz e ponto final. Então prepare-se, conheça, investigue, busque informação, seja um eterno buscador, para que então você tenha esse conhecimento e você fale com toda a fluência, em sintonia com o que você está falando, em sintonia com o público, todo mundo está ali numa boa. Você pode até pegar nesse improviso, em cima dessa preparação, você pode até fazer não uma brincadeira, você não pode brincar com coisa séria, mas você pode bailar em cima daquilo, você baila em cima das coisas, você domina, e quem tem domínio fica mais fácil, improvisa, é muito bonito, você usa metáfora, você faz o que você quiser. Gente, é isso aí. É um pouquinho aqui, os 5 passos para perder o medo de falar em público, né? Então, essas são as dicas que eu trouxe hoje. Espero ter contribuído, você que está assistindo agora, você que vai assistir lá na frente. Rio do Paixão está conosco aqui, Eugênio e outras pessoas que já passaram por aqui, né? E a gente esqueceu, né, de dar o nosso bom dia, desculpa aí, né? E aí eu peço encarecidamente que você nos ajude, que você passe para outras pessoas essa live. Pega o link e envia para quem é candidato lá na Paraíba, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul. Passa para todo mundo, passa o link, né, para que as pessoas tenham conhecimento, que a gente tem curso de vereador, tem várias turmas aí, o curso Vereador Online 2024, em que a gente prepara candidatos, né, pessoas que pretendem candidatar-se a vereador em 2024, o que fazer e como fazer, o passo a passo do marketing, até pontos científicos, estratégicos, tudo para a pessoa adquirir essa constância, esse ritmo, para avançar. Tudo é ganho, tudo é válido quando você quer, é isso que você quer. Temos também outros cursos, né, que é de assessoria parlamentar, comunicação governamental, e agora, brevemente, vamos lançar o curso de oratória. Olha que legal, curso de oratória, um curso presencial em Petrolina. Se você mora na região de Petrolina, Pernambuco, no Vale de São Francisco, prepare-se, brevemente vamos fazer um curso presencial de oratória, um curso muito legal, onde você vai treinar na prática, com microfone ali, com tudo, com pedestal, com tudo, e você vai ter planilhas ali na mão, material para você enriquecer essa aprendizagem que você terá num único dia. Então você basta ligar para a gente, para o nosso WhatsApp, para você começar a ingressar nos cursos aí que temos, em especial do Vereador 2024, que é o 87988240190. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de todos, espero que vocês possam estar compartilhando essa live, muito nos ajuda, muitíssimo obrigado, você que está assistindo depois,
O importante é que você assista novamente, veja esses tópicos aqui que eu passei, são importantíssimos, que vão fazer toda a diferença na sua vida. Isso não é apenas para quem é político, isso é para qualquer pessoa, para um professor, para um advogado. O advogado tem essa desenvoltura, ele busca, ele sabe que ele tem que estudar aquilo que outros advogados já fizeram grandes defesas, ele tem que assistir, ele sabe disso. Candidato a vereador vai assistir discursos memoráveis de outros, mas a coisa acontece, a coisa evolui. O que aconteceu o ano passado não é agora, o que aconteceu no mês passado já muda, a temática muda. E como é que você vai falar daquilo que você não conhece? Como se sair de determinadas situações? Então tem muita coisa para a gente trocar ideias. Gente, um abraço muito grande, até o nosso próximo encontro. E o curso Vereador Online 2024 tem uma nova turma agora no dia 6. Quem tiver interesse, por favor, aciona aqui no WhatsApp. Um abraço muito grande e até a próxima. Tchau.